Boa noite. Boa noite. Saúde, né? Saúde e paz, né? Essa noite a nossa palestra vai ser do nosso irmão Leandro, é o estudioso, é o irmão da nossa casa, já há algum tempo, né? Estudando a doutrina, eu tenho certeza que vai nos dar, vai nos brindar com um tema maravilhoso, um tema principalmente espiritual. Então vamos fazer bom uso, né, do tempo da noite, refletir um pouquinho, na medida do possível, colocar na nossa vida, né, no nosso dia a dia, esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem. E para isso vamos fazer a nossa prece. E a prece, como os Espíritos nos ensinam, né? Pensamento é tudo, né? A forma não é nada. Então vamos pensar em Deus agora, fechando nossos olhos da matéria, abrindo nossos corações e elevar nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre, nosso Irmão Maior, aos Espíritos amigos de luz, que nos conduz sempre, nos mostra sempre o bom caminho, e o nosso protetor que aqui está. Mas, sobretudo, nosso Pai Maior, que nos concedeu o dia de hoje, um presente, nos aceita como somos, mas sempre nos mostrando o caminho da verdade, o caminho da fraternidade. Então vamos fazer por onde merecer a misericórdia do nosso Pai Maior, com a nossa prece, no nosso coração, no nosso sentimento, e que Ele possa nos abençoar agora, abençoar cada um de nós aqui presente, encarnado, e os nossos irmãos na nossa família espiritual. Então vamos, com fé, amor e confiança, dar por iniciado o nosso trabalho da noite, com a prece que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Então vamos receber o nosso irmão Leandro com muita alegria. Amados irmãos em Jesus, boa noite. Boa noite. Que a gente continue nessa boa energia de paz, de amor e de esperança, né? Porque nos últimos tempos a gente está precisando pouco, né? Mas graças a Deus é sobre isso, né, que a gente vem falar aqui, né? Do Evangelho, vem falar de Deus, de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que é justamente para quê? Acalentar nosso coração, acalmar nosso nervoso, acalmar nossa ansiedade, dar segurança para a gente, força para caminhar, luz para os nossos pés, certeza, não é? Certeza de bênção, certeza que a gente vai chegar lá, né? Quantos dias a gente está precisando, né, de uma palavra? Graças a Deus a gente veio no lugar certo hoje, não é? Para ouvir essas palavras, para animar a nossa vida. Porque efetivamente a gente não está mesmo aqui a passeio. E aflições acontecem na vida de todos. Às vezes a pessoa tem praticamente tudo na vida dela. Mas acontece, não é? Alguma coisa, e às vezes não precisa nem acontecer com a gente, né? Basta a gente ligar a televisão 5 minutos no noticiário, que a gente pode ver coisa que vai fazer a gente chorar, não é? Então, às vezes a gente pode estar tudo bem, mas no mundo, no planeta de expiação e provas é assim mesmo, né? No mundo de expiação e prova é assim. A gente vai chegar em mundos mais felizes, graças a Deus. O próprio planeta, não é? Tá evoluindo, vai chegar lá. Tomara que a gente faça a nossa lição de casa bonitinho para a gente chegar junto, para merecer estar lá, não é? Porque assim, se de alguma forma a gente não se sente encaixando aqui, não é? É porque a gente veio ajudar a construir esse outro mundo aí que a gente quer se encaixar.
aonde o bem predomine, aonde, sabe, a gente ande sem ter medo que vão assaltar, que vão matar a gente. No serviço, sem ter medo que estão tudo querendo puxar o tapete da gente, está querendo roubar, não é? Está querendo tirar nossa paz, nossa paciência, né? Então, é ótimo que a gente almeje isso, né? Almejar isso aí, né? Você sabe que almejar é uma palavra forte, né? Porque vem da alma, né? Almejar é sentir aquela vontade do fundo da alma. Então, que a gente sinta do fundo da alma essa vontade aí de crescer, de vencer, de acreditar, não é? De ter cada dia mais paz, mais fé, mais esperança. Como eu falei, é isso que a gente veio ouvir falar aqui hoje. No nosso dia a dia aí, as coisas ficam tentando derrubar a gente, fica tentando desanimar a gente, fica tentando fazer a gente acreditar que a gente não vai conseguir, que a gente vai perder, que a gente tem que ter medo, não é? E amados, a gente não tem que ter medo de nada, de nada. A gente tem que ter medo da gente dar mais razão para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades. Fora isso, a gente não tem que ter medo de nada. A gente não tem que temer nada. O tema de hoje é um texto de Emmanuel, né, que ele psicografou através do Chico Xavier no livro Pão Nosso. É a lição número 63 e chama assim: O Senhor dá sempre. E como a gente acabou de começar essa introdução, né, quantas vezes nessa loucura do dia a dia a gente se sente meio sozinho, não é? Meio abandonado. Às vezes a gente acha que está sozinho. Irmão, a gente não está sozinho. Ninguém está sozinho. Ninguém. Né? O Pai, né? O nosso Pai maior, Deus, não é? Boa noite. Ele deu a vida para a gente, não é? E Ele cuida da gente o tempo todo. Não é? O primeiro versículo que tem nesse texto fala, é lá em Lucas 11, Lucas capítulo 11, versículo 13. Fala assim, ó: pois, se vós, sendo maus, não é? Ou seja, sendo imperfeitos, não é? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Se nós somos pais, mães, avós, não é? Irmãos imperfeitos, e para aqueles que a gente ama, a gente dá boas coisas, e Deus? Não é? Então, o texto é bem isso, né? O Senhor dá sempre. Deus é amor, é dádiva, Deus cria o tempo todo, né? E Deus está em todo lugar. Mas por que às vezes a gente sente, não é, que está sozinho? Uma boa parte disso, o que é? Lembra quando Pedro pediu, não é, para Jesus, falou assim: mestre, é você? Porque quando Jesus estava andando sobre as águas lá, os apóstolos morreram de medo achando que era um fantasma que estava andando em cima da água, não é? E aí Jesus falou: sou eu, né? Está tudo bem. E aí Pedro falou: mas se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá andando até o Senhor, não é? E Pedro, aí o mestre falou: então vem. E aí Pedro andou, deu uns 3 passinhos em cima da água, né? Só que aí ele olhou o quê? Para o mar, né? Para a água, olhou para as ondas. Aí o que aconteceu? Ele afundou, né? Ele afundou, aí Jesus foi lá, acho que pegou até pelos cabelos assim, né? Levantou e falou: homens de pouca fé, né? Até quando estarei com vocês? Então, o que fraqueja às vezes, amados, é nossa fé, entendeu? E não é problema, porque a gente é imperfeito, mas é importante que a gente tenha isso no nosso coração. Quando a gente estiver se sentindo abandonado, é a nossa fé que está fraquejando. Deus nunca vai abandonar a gente. Não tem aquela música lá, a maioria não vai lembrar não, né? Mas os mais maduros, né? Os mais maduros vão lembrar do Duque Dalvan, né? Rastros na areia, não é? Rastros, essa música é linda, é maravilhosa. E ele conta que ele sonhou com Jesus, e ele estava andando ao lado de Jesus na praia,
E quando eles estavam se lembrando dos momentos bons que esse irmão viveu, tinha 2 pares de rastro na areia. Só que quando começou a se lembrar dos momentos difíceis que ele passou, só tinha 1 par de rastro na areia, de pegadas na areia. E aí ele falou, poxa, no momento que eu mais precisava, o Senhor me abandonou. E aí Jesus falou assim, né? Poxa, eu criei todas as coisas, fiz todas as coisas e ainda duvida de mim? Não é? Filho, aqueles passos são meus. No momento em que você mais precisava, eu te carregava no colo, não é? Entendeu? Então é dessa maneira, amados. Às vezes, por mais que a gente ache que está caminhando sozinha, sabe? A gente está sendo carregado no colo. E a gente nunca vai ser abandonado. Né? E aí vamos voltar de novo no título, né? O Senhor dá sempre, não é? Mas o que o Senhor dá sempre para a gente? Não é? Deus, a vida, o universo, o que Ele dá sempre para a gente? Não é? Ele dá sempre o que a gente quer ou o que a gente precisa. Essa é outra reflexão e que a gente tem que guardar no nosso coração. Não é? Porque senão o que a gente vai achar? Como não está dando o que a gente quer, Deus não está olhando por nós. Estava falando agora há pouco com o seu Antônio, não é? Irmãos, por mais que a gente tenha 40, 50, 60 anos, 70, espiritualmente, todo mundo aqui é criança. Aliás, existem adultos em corpos de crianças, não é? E crianças em corpos de adultos. Porque quando a gente fala de idade espiritual, a gente está falando de maturidade, de ampliação da nossa consciência, de abertura da nossa visão, não é? Para a parte espiritual, para as coisas de Deus. Se realmente a gente vive uma vida, né, acreditando só no que a gente vê, no que a gente toca, no que a gente pode comprar, não é? Colocando nossas expectativas em coisas que vão acabar um dia. Né? Cadeira vai acabar, parede, carro, casa. O nosso corpo vai acabar um dia. Não é? Então a gente, infelizmente, dá essa invertida aí nos valores. Eu sei que a gente já ouviu isso várias vezes, mas é mais pura verdade. Né? A gente não é um corpo físico, né? Nós somos um espírito tendo uma experiência física. Esse corpo não somos nós. A gente tem um veículo, não é? Porque quando a gente vê um irmãozinho que acabou de desencarnar, o corpo parece um boneco de cera. Não parece? Com todo respeito, né? Não tem vida, não tem vício, não tem brilho, não transpira. Não ri, não fala, acabou. Porque a gente não é aquilo, né? E é isso. E é por isso que é tão importante a gente estudar as coisas, né, de Deus, do Evangelho, de Jesus, para a gente ampliar a nossa consciência em relação a isso. E aí sim a gente está amadurecendo. E aí sim a gente vai conseguir entender os reveses da vida como nosso professor. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso melhor. Tem uma frase engraçada, né, que fala que até um tropeço empurra a gente para frente, não é? Na vida é assim também, né? Na vida é assim. Vocês já imaginaram assim, se a gente não tivesse realmente, né, como a gente acabou de falar, nem problema, nada, nem guerra, nem problema, nem saúde, nem de fome, nem de trabalho, né? O que ia fazer a gente querer melhorar? O que ia fazer a gente querer se melhorar? O próprio centro espírita, a gente também está cansado de ouvir isso, mas é uma grande verdade, não é? Quantos efetivamente, não só no centro espírita, mas vai numa igreja, não é? Vai em qualquer outra religião por amor? Infelizmente, a maioria de nós vai pela dor, não é?
Então a dor, ela impulsiona a gente para frente. Não tem nada de errado nisso. De novo, né? A gente só não precisa ficar procurando a dor. Né? A gente tem que procurar coisa boa, coisa ruim vem sozinha. Né? A gente tem que plantar o quê? Flores, frutos, né? Erva daninha, capim, nasce sozinho, não é? Capim, ele tá desse tamanhozinho assim, ó. Aí dá uma chuva boa hoje, amanhã ele tá desse tamanho assim. Já viu ou não? Não é verdade? Verdade ou é mentira? Ele cresce desse tanto aqui, ó. Erva daninha não precisa fazer nada. Ela cresce sozinha. A gente tem que adubar as coisas boas da nossa vida, né? Então, Deus, Ele não dá o que a gente quer. Ele não dá tudo que a gente pede. Ele dá o que a gente precisa. Ele não dá na nossa hora. Ele dá no tempo certo. A gente fala o tempo de Deus. Mas por que é o tempo de Deus? É porque aquele tempo é o nosso tempo na visão de Deus. Porque Ele sabe a hora certa de dar. Eu vou tirar a carta de moto hoje, numa motinho aí, sei lá, 850, 60, 80, 100 cilindrada, não é? Eu tiro a minha cartinha de moto lá. Aí eu tenho dinheiro, amanhã eu compro uma motona 1.500 cilindradas e saio por aí acelerando. A chance de eu quebrar, cara, né? Não é grande? Então, amados, existem coisas que a gente pede para a nossa perdição. E graças a Deus que Deus não dá tudo que a gente pede. Então, o Senhor dá sempre, mas Ele dá o que a gente precisa. Como a gente falou, como espíritos, a gente é bem imaturo, irmão. Infelizmente. Graças a Deus a gente está procurando e está abrindo uma luzinha na nossa cabeça. É importante para a gente, não é? Sopra cada dia mais essa brasinha para ela vai, né, iluminando cada vez mais, né? Mas a gente é bastante imaturo. E que exemplo que a gente pode dar? Não é? Se eu pegar ali uma criancinha de 3, 4 anos e der tudo que ela pedir, o que nós vamos fazer? A gente vai dar doce e refrigerante o dia inteiro para ela. Não é? Daqui 3, 4 anos ela morreu. ou menos. Você entendeu? Assim é a gente com Deus. Eu quero isso, eu quero... Amados, às vezes é a nossa perdição. Que bom que um monte de coisa, né? Já falei, mas que bom que um monte de coisa que a gente pede, Deus não dá. Chico Xavier disse assim, olha, as portas que eu bati e não se abriram para mim, é porque as portas que eu bati e não se abriu, é porque não era para mim. E a gente tem que ter essa maturidade. A gente tem que ter essa maturidade. Se não abriu, não é agora. Não é agora por quê? E como que eu faço para merecer aquilo? E qual seria o momento? Né? A Bíblia diz assim, né? Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, pedes e pedes mal. Mas tem umas palavras aqui, né? Está escrito isso na Bíblia? Está escrito, pedes, desculpa, não sei onde, mas se der um Google, você acha na hora. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, pedes e pedes mal. Não é? Então, irmão, é uma grande verdade. No geral, a gente nem sabe o que é feito. Quantas vezes você quis aquele, sei lá, aquele sapato maravilhoso, aí te machucou, você usou uma vez só e jogou lá. Entendeu? Mais ou menos, não é? Então, o que acontece? A gente não sabe exatamente o que é melhor para a gente não sabe. Por isso que uma regrinha de ouro que eu aprendi é para a gente pedir para Deus, todo santo dia, se possível, que seja feita a vontade dele na nossa vida. É a melhor coisa do mundo que a gente pode pedir. E aí vocês desculpem a minha opinião, eu não estou aqui para dar minha opinião, mas está fazendo bem para mim, eu quero passar para vocês. Todo santo dia, se possível, Pai, seja feito, seja qual for, seja feita a sua vontade na minha vida.
Porque eu não sei o que eu estou pedindo, mas Ele sabe o que Ele está dando. Ele sabe o que precisa. Ai, não posso perder esse emprego. Pai, não deixa eu perder esse emprego. Amado, você não sabe. Você não sabe. Às vezes aquilo ali está te fazendo sofrer. A gente não sabe, irmão. A gente não sabe. Mas graças a Deus nós temos a graça de Deus cuidando de nós. Vai, vamos chutar que aqui em média nós temos uns 40, em média, né, nós temos aqui entre 40 e 45 anos, a média de idade nossa aqui. Em 45 anos, quantos livramentos Deus já deu para nós? Só hoje. A gente anda na rua, um carro não passou em cima de nós, não bateu em cima de nós, uma pedra não atingiu nossa cabeça, não tomamos uma bala perdida. Ué, nossa, então, né? Tá jogando praga? Não, mas então, se a gente está aqui é porque a gente teve um monte de livramento durante o dia. E às vezes Deus está dando livramento, a gente ainda xinga, né? Puta, perdi minha aula, aquele meu compromisso, né? E era livramento. Esse pessoal que perde o voo, não é? E depois o avião cai e morre todo mundo. Já demos esse exemplo, eu sei, é meio batidinho, mas é a mais pura verdade. Na hora que ele perdeu o voo, ele fica fulo da vida, né? A hora que ele vê que caiu e morreu todo mundo, ele não fica contente que morreu as pessoas, mas fica contente que está vivo, não é? Então, irmão, o que acontece? A gente vê a foto, ó, um pedacinho do filme. Sabe o que Deus está enxergando na minha vida e na vida de todos nós aqui? Ele enxerga o filme inteiro. Entendeu? E é por isso também que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem não ama? Não, quem não ama também. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente entende, quem ama a Deus entende que aquilo é o melhor. Os outros não entendem, mas tudo concorre para o bem dos filhos de Deus. Mas na Bíblia está escrito, todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Então assim, a gente precisa ter a certeza que Ele está cuidando e que Ele tem sempre o melhor para a gente. Né? Quem conhece o livro de Jó na Bíblia, ou pelo menos já ouviu, não vai ter pergunta, eu também não sei muita coisa, isso é uma parte. Quem já ouviu? Tem um livro na Bíblia chamado Jó, não tem? Já ouviu falar a paciência de Jó? Tá. Então, eu vou contar um pouquinho como que é. Esse livro são 42 capítulos de sofrimento. Tá bom para você? Jó era um homem feliz, uma família grande, rico, muitas terras, muitos bichos. A riqueza no passado, hoje também, né? Rei do gado, né? No passado media a riqueza do homem por tantas cabeças de cavalo, de jegue, de jumento, de ovelha que ele tinha. Jó tinha 300 milhões de tudo. E aí, é claro que é uma linguagem figurada, né? Mas o demônio chegou para Deus e falou, claro que ele é um homem de fé. Ele tem tudo. A gente não falou agora há pouco, né? De ter tudo. Claro que ele é um homem de fé, ele tem tudo. Deixa eu tocar na vida dele, né? Deixa eu tocar na vida dele para ver, né? E aí o diabo começou a fazer as maldades na vida dele, né? Aí Jó perdeu o quê? Ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu todas as terras, ele perdeu todos os animais, ele perdeu todos os filhos. No fim da vida, né, o que Deus falou assim, por sentido figurado, para o diabo? Né? O que Deus falou para o diabo? Você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Se a gente trouxer para a nossa vida, é a grande verdade, irmãos. Né? A gente pode até perder o corpo material e ter morte o quê? Morte física. Mas o espírito não morre nunca. Então assim, o mal pode tocar em tudo na nossa existência, mas não na nossa vida. Isso também é uma palavra de esperança. Porque assim, irmão, não vamos dourar a pílula, né? Todo mundo aqui quer viver 80, 90, 100 anos, né? Mas um dia vai. Beleza? Vamos combinar ou não? A única certeza que a gente sempre soube na vida
né? A gente vai, um dia vai. Ninguém vai ficar para semente, como diz a frase. Não é? Então, aí Deus falou, não, você pode fazer o que você quiser na vida dele. Pode fazer o que você quiser. Porque Deus sabia da fé de Jó. Não é? Então ele perdeu tudo isso que eu te falei. No fim da vida, o diabo colocou ferida no corpo inteiro de Jó. E ele coçava as feridas do corpo dele com um caco de telha. Pra você ter uma ideia, se coçava pouco. Aí o que a mulher de Jó falou? Por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Amaldiçoa logo e já pede para morrer, pede para sair, né? Pede para sair. Aí ele falou, ó, né? Como você é tresloucada. O bem de Deus, até enquanto Deus estava dando casa, comida, roupa lavada, jegue, jumento, ovelha, terra, riqueza, você estava dando glória a Deus, estava dando graças a Deus. Né? Você soube aceitar o bem de Deus, a prova de Deus, você não soube aceitar? Né? E isso aí, com certeza, perdeu até a mulher também, né? Então ele perdeu tudo. Tá? 42 capítulos sofrendo. Tá? Mas em nenhum momento ele fraquejou na fé. Ele sempre acreditou que ele ia vencer. Quem sabe o fim dessa história? Jó passou por um teste horrível, que a maioria de nós sucumbiria, e não amaldiçoou Deus, e não blasfemou, não reclamou e não se revoltou. Amados, é muito importante que a gente não se revolte contra Deus. Deus está no nosso lado o tempo todo. Tanto perto quanto jogando no nosso time. Do nosso lado dos dois jeitos. Perto e jogando no nosso time. O que aconteceu? Deus restituiu para Jó tudo em dobro. Só não sei se deu 2 mulheres também, não sei. Mas restituiu tudo em dobro. Não custava nada, né? Tem umas religiões que pode ter 7, 8, 100, né? Não sei. Mas restituiu. Se ele tinha 10 fazendas, Deus deu 20. Se ele tinha 1 milhão de cabeça de gado, Deus deu 2 milhões. Por quê? Por causa da fidelidade dele. Então Jó foi muito testado e foi muito abençoado também. Né? E aí fica aquela perguntinha difícil, né? A gente está sendo testado o tempo todo. A gente está passando ou está sendo reprovado no teste? Né? Mas assim, amados, não é uma pegadinha. Não é uma pegadinha, né? Deus não espera ver a gente sucumbir. São lições mesmo. Ele deixou, né, o mal provar Jó. Mas é assim, né? Como que a gente passa, né, na escola de um ano para o outro? A gente é provado, faz prova, né? A gente é provado para ser aprovado. Ou seja, Deus prova para aprovar, ele não prova para reprovar, ele prova para aprovar. Lembrei de uma história agora, tinha um professor no ensino médio, né? Um japonês, e ele colocava a prova em cima da mesa de todo mundo assim, né? Com o escrito virado para baixo. Ninguém vira a prova, só quando eu mandar. Então ele distribuía tudo, né? Aí ele falava assim, ó. O seu Antônio está interessado, né, seu Antônio? Aí ele falava assim, ó. Eu queria dizer para vocês que todo mundo tem 10. O pessoal, pô, que legal, né? À medida que vocês forem errando, eu vou descontando. Não, fila da mãe? Mas é mais pura verdade, ué. Ele deu a prova, a gente tinha, quando todo mundo tinha condição de tirar, a prova valia 10. Então todo mundo tem o quê? Possibilidade de tirar 10. Né? À medida que for errando, vai descontando. Então a gente reencarna e todo mundo tem possibilidade de tirar 10. E à medida que a gente vai fazendo besteira,
Né? A gente ri, né? Mas na hora de pagar nós não ri não, viu? Porque assim, amados, na hora que a gente está errando, tudo é festa, né? Eu vou ver, eu vou descabelar, tô nem aí. Minha consciência está falando para eu fazer certo, mas eu vou fazer errado. Não tem problema. Aí o mentor está do lado assim, planta maçã. Tu fala, não, vou plantar pimenta. Não, mas planta pouquinho, não, vou plantar um caminhão. Só que na hora que nascer, quem vai comer? Não, amado, planta maçã. Vou plantar espinho. Entendeu? Aí você fala, não, mas na nossa vida não é tão simples assim. Né? Às vezes a gente está plantando e não sabe. Olha, amados, há controvérsias. Né? Porque as leis, né, nos ensinam, os Espíritos, que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Toda vez que a gente vai dar um passinho falso, a gente tem noção. Tá? E se a gente quiser ter mais noção ainda, principalmente quando diz respeito aos outros, né, quando eu vou fazer algo para alguém, quando eu vou falar algo para alguém, quando eu vou falar algo de alguém, basta a gente pensar se eu gostaria que fizesse com a gente. Basta a gente pensar se eu gostaria que fizesse com a gente. Outra coisa interessante, né? Vai ficar difícil viver daqui para frente, né? Mas outra coisa interessante. O que a gente tem que imaginar quando a gente for tomar alguma decisão, né? Importante, ou né, tomar alguma atitude, ação, dizer algumas coisas, né? Nossa língua é muito rápida, é muito afiadinha, né? A gente tem que imaginar que Jesus está do nosso lado, vendo tudo que a gente faz. Se Jesus estivesse aqui agora, será que eu estava fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora? Né? Agora tem uma boa notícia. Ele está o tempo todo do nosso lado. Né? Deus, Jesus vê tudo que a gente faz. Até mesmo porque Deus e Jesus, e é óbvio, né? Principalmente Deus, né? Jesus é o irmão nosso, evoluidíssimo, né? Mas Deus é o Criador. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Por que Deus vê tudo que a gente faz? Porque Ele está em tudo, inclusive dentro da gente. Ele vê com os nossos próprios olhos. Deus está vendo. Porque nós estamos vendo. O que nós estamos vendo, Deus está vendo. Entendeu? Então é isso, amados. Basicamente é isso. Não é? Deus, você vê, Deus protege planta, protege os animalzinhos, protege passarinho, protege formiga. Será que nós não somos mais importantes que formiga? Será que nós estamos se achando pior que formiga? Pior do que mosquito? Mas para a formiga tem comida, para o passarinho tem comida, para a formiga tem água, para o passarinho tem água. Para a formiga tem sol, para o passarinho tem sol, para nós tem sol. Né? Ar tem para todo mundo respirar, né? Animal, planta. Né? Então assim, o básico está tudo aí. Né? E as outras coisas também. As maiores dádivas, né? Às vezes precisa que a gente esteja preparado para receber. Né? Acontece muita coisa ao nosso redor. Às vezes a gente não está vendo, que nem a gente deu o exemplo dos livramentos, não é? Será que ninguém aqui hoje teve um livramento? Às vezes ninguém lembra conscientemente, mas provavelmente muitos de nós teve um livramento hoje. Se não teve hoje, teve ontem. Se não teve ontem, teve outro dia. Né? Então, né? Estou lendo aqui um pedacinho, né? A bênção da luz divina, né? Para o nosso coração e para a nossa inteligência, a fim de que a gente não se perca, né? Nos labirintos dos problemas, né? Nada é maior do que a dádiva de Deus na nossa vida. E nada é maior também do que a certeza de que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Se por um lado a gente também não pode assim ficar fazendo corpo mole, também não precisa tanta pressa não. Não precisa tanta pressa não. É muito mais importante, né? Direção do que velocidade. Se eu estiver correndo a 1000 por hora, mas na direção errada, eu estou me afastando cada vez mais do objetivo. Não é? Então é muito mais importante direção do que velocidade.
não é? Então é isso, irmãos. Então é isso, não é? Eu vou ler o último versículo aqui desse texto, né, que é: o tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. A gente sabe que às vezes os melhores remédios são os mais amargos, não é? E a gente sabe também que não é à toa que existe aquele ditado que diz, o tempo é o melhor remédio. É que quando passa o tempo a gente entende que aquilo veio para o nosso bem. Então, que a partir de hoje a gente consiga se lembrar que mesmo que a gente esteja no meio de um problema, né, que a gente se lembre que aquilo está vindo para o nosso bem, né, para que a gente não perca a nossa fé. E, amados, né, tem outra frase que me ocorre lá: se Deus é por nós, quem é contra nós, né? E Deus é por nós. Deus é por nós. Se Ele não for, quem será, né? Então é isso, irmãos. Obrigado e boa noite. Prece. Faça prece? Tá bom. Então, vamos agradecer, né, por esse momento de esclarecimento, né, que efetivamente entre no nosso coração, né, esse entendimento, que a gente saiba que a gente está sempre amparado, tanto para a gente não duvidar, quanto para a gente não se desesperar nunca, né? Deus é por nós e a gente vai vencer. Então a gente agradece essa oportunidade, agradece a presença de todos, agradece a Deus, a Jesus e a espiritualidade, não é? E com a prece de Ave Maria, a gente encerra a palestra de hoje, não é? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de